Jiu-Jitsu. Sinta-se Mormai. Fala, rapaziada, eu sou o Sérgio Maribu, 8º grau na faixa preta. Fui aluno do mestre Rollins Gracie, formado pelo mestre Rickson Gracie. Vamos falar hoje da luta de Kamaru Usman com Gilbert Burns, o famoso Durinho. Na verdade, foi a dura de Durinho que nós vimos a dura realidade de uma luta que foi... Nós vamos falar disso, mas vamos falar primeiro com o Fábio, né? Apresentar o Fábio aqui, para quem não conhece, que está pela primeira vez no canal. Esse é Fábio Kiyotaka, o cara que conhece tudo da história do Jiu-Jitsu, Vale Tudo e MMA. Tudo bem, Fábio? Tudo bem, Malibu. Obrigado mais uma vez aí pelo convite. A gente está sempre falando sobre a história do Jiu-Jitsu, Vale Tudo e MMA e as novidades, e falando sobre essa grande defesa do cinturão, né, do peso meio-médio, do meio-médio, do UFC 258, onde esse grande lutador, né, o Usman, defendeu o título dele pela terceira vez contra o Durinho e conseguiu a vitória, né? A gente já havia feito um vídeo anteriormente falando do prognóstico que a gente tinha da luta, e uma das coisas que eu falei, Malibu, no vídeo que a gente fez anteontem, né, um pouquinho antes da luta, é que justamente da envergadura, né? Eu chamei atenção para a grande envergadura que o Usman tem, que para essa categoria é muito grande, né? E eu acho, na minha opinião, que, obviamente, que ele é um grande lutador, tem várias qualidades, mas a envergadura dele é um diferencial, até porque ele não tem tanto poder de nocaute, mas o fato dele alcançar os adversários antes, né, dos adversários atingir ele, faz uma grande diferença. Quem viu a luta pôde perceber que várias vezes o Durinho sofreu golpes de encontro, ou seja, enquanto o Durinho estava caminhando para acertar o Usman, né, já conseguia acertar ele antes. Quer dizer, o Durinho recebeu golpes de encontro, né, que nem foram tão potentes, mas o fato dele estar indo de encontro ao golpe fizeram a diferença. Eu acho que o primeiro round o Durinho foi muito bem, acertou o golpe mais poderoso dele, que eu considero que é o gancho, acertou alguns ganchos de esquerda, né, de direita, enfim. Mas é impressionante, Malibu, eu fiquei impressionado de como o Usman tem o queixo duro, né? Ele recebia os golpes, tomou chute na cabeça, tomou cruzado e parecia que não sentia. O que você achou, Malibu? Então, o nigeriano é casca grossa mesmo. A única coisa que eu discordo é que o jab dele, né? É claro que a envergadura dele é muito grande, eram golpes de encontro, mas o jab dele é muito duro. Praticamente, ele derrubou, todas as vezes que ele derrubou o Durinho, foi com jab, né, cara? Eu nunca vi um jab tão potente quanto o jab do campeão do meio médio, que é o Usman, né? Kamaru Usman, esse nigeriano é casca grossa, tomou um atraso no primeiro round, né? Realmente o Durinho foi melhor no primeiro round, mas se você lembrar da luta, no primeiro round ele já tinha tomado um jab e caiu para baixo também. Apesar dele ter ganho o primeiro round, ele quase botou em knockdown que eu digo, o cara botou a mão no chão, né? Ele botou a mão no chão, o Kamaru Usman, ele partiu para dentro, lutou muito bem o Durinho no primeiro round, mas mesmo assim sofreu um jab, foi para baixo, e o Usman não deixava ele levantar, né? Não dava espaço para ele levantar, e tomou alguns chutes, né, nas pernas, sem muita contundência, e vimos um segundo round totalmente diferente, totalmente a favor do Kamaru Usman, né, que deu vários jabs no Durinho, né, que não se encontrou. Ele depois na conferência dele, depois da luta, ele falou que realmente tinha que ter mexido mais a cabeça, que ele foi muito reto e realmente, nesse segundo round, ele já sofreu várias pancadas ali de jab de encontro. E no terceiro, né, cara, tomou outro jab de encontro. Nos 3 rounds, praticamente, ele caiu com jab, mas no terceiro, o cara é muito esperto, esse Kamaru, muito bom, muito eficiente, foi para cima, deu um tapinha para passar a guarda, caiu meio atravessado, batendo, e o juiz separou bem. Então, infelizmente, estávamos todos torcendo para o Durinho. O Durinho tem condições, né, cara, mas o Kamaru Usman é muito casca grossa. Cometeu um erro de ficar com a cabeça no mesmo lugar, enquanto o Durinho estava se movimentando, surpreendeu demais. Até porque, como era uma luta de 5 rounds, eu acredito que a estratégia do Kamaru Usman era ir um pouco mais devagar no primeiro. Quando ele tomou aquela dura no primeiro, no segundo, ele já estava no 220, né, cara, bem mais ligado, e aí, com certeza, a luta foi totalmente diferente para o lado do Kamaru Usman. O Malibu, como a gente havia falado no primeiro vídeo,
eu até comentei também do poder de endurance, né? Ou seja, o Kamaru Usman, ele tem aquela capacidade de manter o ritmo ao longo da luta inteira, né? Ele não cai o rendimento, é impressionante. Ele vai dosando, mas dosa num nível alto, obviamente. Ele tem um gás, parece que é infinito, né? E eu havia falado no começo que eu achava que a grande chance do Durinho seria no começo. E foi exatamente o que aconteceu. Exatamente não, mas muito próximo, né? Ou seja, o Durinho foi muito bem no primeiro, né? Mas eu acho que ele não é uma coisa fácil, obviamente, né? Tentar resolver, decidir uma luta no começo. O Usman tem todo o mérito, primeiro de ter o queixo duro e depois de ser, lógico, um cara super talentoso dosar, mas ele soube usar a envergadura dele e você pode perceber que no final, onde ele, né, nocauteia ali, faz declarado nocaute técnico, quando ele derruba o Durinho, ele, como você falou, ele até dá um tapinha ali para tentar passar, mas a envergadura dele é tão longa que ele consegue bater de dentro da guarda, né? Ele tentou passar ali, mas nem se incomodou. Ele continuou batendo de dentro da guarda porque ele alcança mesmo, né? O braço dele é muito longo e dali ele já resolveu. Ou seja, ele usou todas as armas que ele tem, né? Que é a envergadura, o pulmão dele, né? O gás dele. Agora uma coisa, hein, Malibu? Eu fiquei impressionado com o tamanho dele. Eu acho que o Usman ele é um cara que ele poderia lutar até na categoria de cima. Eu acho ele grande para a categoria, né? Então ele é um cara aí que... Longilíneo, né? Longilíneo. Ele é um cara que, se ele subir para a categoria de cima, ele não vai fazer feio também. Mas, enfim, é uma pena realmente. O Durinho, né, tentou fazer o trabalho dele, mas eu acho que na categoria hoje tá difícil de aparecer alguém que vai fazer frente a esse nigeriano. Eu acho que o Durinho tem chance, vai ter que treinar mais duro ainda, vai ter que lutar mais, no mínimo 2 lutas, ganhar das outras 2 lutas. Eu acho que ele nunca lutou com o Masvidal, acho que vai ter que acabar lutando com o Masvidal, né? Então, acho que vai passar por mais. Teve a chance, mas eu acredito que ele vai ter chance de novo, e ele realmente é o que tem mais chance de vencer o Kamaru Usman, mesmo tendo perdido. Com aquele primeiro round, tem que melhorar um pouco, é melhor ele ver essa luta que ele fez com o Kamaru Usman de novo. Eu acho que a luta do Kamaru Usman não vai mudar muito, vai ser aquele jab de encontro e o preparo físico, né? O Kamaru foi, como você falou, ele tem gasto para lutar 10 rounds, aparentemente nigeriano, né? Acostumado no sufoco. Agora, é uma pena que o Durinho não conseguiu dessa vez, mas eu continuo acreditando no Durinho, é uma fera brabíssima. E o Kamaru, quando aproveitou aquele momento de chão, é porque ele já estava grogue ali no chão. Porque se ele está inteiro no chão, a luta também seria diferente. Então, essa é o levante da luta que nós fizemos, eu e o Fábio Quintacal. Tem mais alguma coisa, considerações finais aí, Fábio? Só isso aí, Malibu. Torcer para realmente o Durinho se recuperar e, quem sabe, ele disputar o cinturão novamente daqui a pouco tempo. Rapaziada, se inscreve no canal, fica ligado que vão vir vários vídeos aí de posições de jiu-jitsu. Fala da promoção, Malibu. Fala da promoção aí dos inscritos. Não, inclusive vai ter uma promoção, né, que é a promoção dos 100 mil inscritos. Eu vou transformar muitos de vocês em membros do canal, que nós vamos ter aquele nosso WhatsApp, vamos ter uma facilidade de ter um acesso maior entre a minha pessoa e a pessoa do Fábio Quintacal. Então se inscreve no canal, vamos tentar chegar nesses 100 mil. E tamo junto, rapaziada. Até a próxima. Obrigado, Fabão. Osso.